Olá, terça-feira, 16 de junho. Um dos destaques desta edição é de saúde. Você tem alergia ou intolerância a algum tipo de alimento? A nutricionista Vânia Lamônica vai tirar dúvidas sobre esses distúrbios ao vivo aqui no Nesp Notícias. Corantes contidos em alguns alimentos podem provocar reação alérgica. Quem tem precisa ficar de olho nos rótulos. Política. Na sessão da Câmara, servidores pressionam contra projeto que autoriza terceirizações em Bauru. A gente começa esta edição falando da sessão da Câmara. Ontem, servidores municipais foram pressionar os vereadores para que não seja aprovada a contratação de trabalhadores terceirizados sem a necessidade de concurso público. Já na tribuna, o vereador Roque Ferreira pediu a abertura de uma SEI para analisar a composição do preço das passagens de ônibus. O vereador Roque Ferreira abriu a sessão cobrando mais uma vez mudanças na fórmula de cálculo da tarifa do transporte coletivo na cidade. O parlamentar afirma que, da forma como é feita a cobrança, o usuário é prejudicado. Na semana passada, Roque chegou a apresentar um requerimento pedindo a suspensão do aumento decretado pelo prefeito, mas não obteve resposta. Agora ele entrou com um pedido de SEI para que as planilhas de cálculo da Endurbe sejam analisadas. A metodologia que a Endurbe se utiliza e a recusa da Endurbe em atualizar os índices de custo de uma planilha elaborada em 1982, ela concorre de maneira decisiva para que nós tenhamos em Bauru uma tarifa muito alta e que, na minha opinião, está supervalorizada. Mas, para ser aprovada, a SEI depende do voto de pelo menos 9 dos 17 vereadores. Assinar ou não assinar um pedido de SEI depende muito da convicção de cada um dos senhores vereadores e dos compromissos que cada um tem também com a própria população. Outro órgão da prefeitura questionado na sessão foi o DAI. Dessa vez, o vereador Sandro Bussola reclamou da falta de planejamento da autarquia ao fazer as ligações de água em residenciais novos. Segundo o parlamentar, o trabalho é feito nas ruas logo após serem asfaltadas. Uma mudança simples nessa forma de ligação causaria menos transtornos e gastos ao município. Nós sabemos, por exemplo, que a cidade de Bauru vai ser contemplada com PAC asfalto. Então, por que já não fazer com que essas ruas que terão esses novos asfaltos já tenham a ligação na calçada desses encanamentos e não na rua, para que depois de um asfalto novo, daí venha ter que cortar o asfalto novamente e gerar mais prejuízo ainda para o município que atravessa por uma crise econômica. O problema é que ainda não há uma definição sobre quem pagaria pelo serviço com a mudança. No entanto, Bussola defende que os custos sejam previstos no plano diretor de água. Isso é melhor para a manutenção, é menos prejuízo com gasto com reposição de asfalto. E isso faz com que também haja uma economia e um controle maior na questão de desperdício de água e um aumento de receita. É importante que o DAI pegue esse plano de águas que foi contratado e licitado pelo DAI para que faça de forma imediata a aplicação desse plano. Já Paulo Eduardo usou a tribuna para cobrar a presença da população nas reuniões do orçamento participativo, que tiveram início nesta semana. O vereador ressaltou que todos são responsáveis por decidir como será empregado o dinheiro do município. Mais importante e vital, que diz respeito ao seu bairro, à sua necessidade, é participar da confecção do orçamento, dito orçamento participativo. Ainda não há cultura do brasileiro em participar, fiscalizar e exigir que as suas necessidades, a partir daquilo que foi levantado pelo orçamento participativo, sejam cumpridas. A sessão ainda contou com a presença de servidores municipais e representantes do Sincerme. Eles questionam o projeto de lei sobre a política municipal de cooperativismo, que entrou em discussão nesta segunda-feira. Se aprovado, ele permitiria a contratação de servidores sem concurso, por meio de terceirização, o que, na visão do sindicato, prejudicaria os serviços prestados.
Esses trabalhadores, eles vão estar sendo contratados por empresas particulares que, com certeza, não vai estar acompanhando os salários dos servidores públicos municipais e por isso vai estar havendo a precarização dessa mão de obra. Esse projeto, que especifica a política municipal de cooperativismo, foi sobrestado por mais 2 sessões. O texto volta à discussão no dia 29 de junho. Tá todo mundo comentando que esta noite foi muito fria e não é por acaso não. Às 4h50 da manhã fez 9,9 graus, a menor temperatura registrada neste ano em Bauru. A previsão é de que os termômetros voltem a subir nos próximos dias. Veja os detalhes no mapa. A frente fria que atuava sobre o estado de São Paulo se afastou e a tarde de hoje já foi de tempo firme em todas as regiões. As temperaturas estão em ligeira elevação. Só que na quinta-feira o tempo volta a ficar instável e a previsão é de chuvas isoladas a partir da tarde e chuvas generalizadas na sexta-feira. Bauru segue a tendência do estado e pode voltar a ter chuva apenas na quinta-feira. Agora a umidade do ar é de 54%. Temos ventos de brisa a 5 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 9 e 22 graus. Nesta quarta, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 27 graus. Depois do intervalo, o assunto é saúde. A gente fala de um tipo de alergia difícil de ser diagnosticada, a alergia alimentar a corantes. Quem tem precisa ficar de olho no rótulo dos alimentos. Voltamos num instante só. Voltamos com uma dica para os pais que não sabem o que fazer com os filhos nas férias. Já estão abertas as inscrições para o tradicional curso do Zoológico de Bauru. Os detalhes com a repórter Kátia Vanzini. As inscrições para o curso de férias do Zoológico de Bauru podem ser feitas até essa próxima quinta-feira, dia 18. Eu vou conversar com Samanta Bittencourt, que é uma das responsáveis pelo curso de férias. Samanta, qual é o tema esse ano do curso de férias? O tema é Planeta Terra, Água e Vida. A intenção é trabalhar a importância da luz para a vida de todos os seres vivos, né? Então, esse ano foi declarado pela ONU o Ano Internacional da Luz e a gente vai tratar a luz, então, em vários aspectos, tanto a luz natural, como vinda do nosso Sol, quanto a luz artificial. Também a questão do fogo vai ser abordado pelo Corpo de Bombeiros, né? Então vai ser mostrada a importância da luz para a geração de vida em vários aspectos e para a produção também agrícola. Como que as atividades serão feitas? As atividades ocorrerão de maneira lúdica, por meio de bate-papos, de teatro, oficinas, visita ao zoológico, visita ao observatório do IPMET. A turma de 7 a 10 anos conhecerão também o Museu do Café em Piratininga. A turma de 11 a 15 anos vai conhecer o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos. Então serão diversas atividades que terão sempre como maneira de fazer eles aprenderem de se divertindo, brincando e vão sair daqui com bastante aprendizado. Como que as pessoas podem se inscrever? As inscrições são feitas no Centro de Educação Ambiental do Zoológico presencialmente. Até quinta-feira, os responsáveis têm que vir ao zoológico, pegar uma senha para participar do sorteio de vagas, que será realizado no dia 20 de junho, no sábado, pela Loteria Federal. São 20 vagas para meninos, 20 para as meninas, de cada faixa etária. E os telefones para entrar em contato e obter mais informações? 3231-2632, 3203-5229. Agradeço pelas informações. Se você tiver alguma dúvida, também pode acessar o site zoobauru.com.br. Kátia Vanzini para o Nesp Notícias. Tartazina, amarelo crepúsculo, verde rápido. Esses nomes estranhos são alguns dos aditivos mais encontrados nos alimentos industrializados. São os corantes artificiais. Eles deixam os produtos mais atrativos, mas algumas pessoas têm alergia desses corantes. E o problema é que a maioria demora para ser diagnosticada. Tássia olha com muita atenção os rótulos de todos os produtos que consome. É uma prática diária que torna as compras um pouco mais trabalhosas. Há 3 anos, a designer descobriu que tem alergia alimentar a corantes. Foram anos de procura, visitas a diversos médicos e exames para descobrir por que, vira e mexe, aparecia uma alergia na pele.
Fiz os testes para alergia porque sempre tive sintoma, mas todos eles davam errado, davam negativo, né? Então eu fui eliminando. Fiz o de amendoim, fiz o de ovo, todos os mais comuns, até que não sobrou nada e a gente teve que fazer dieta de exclusão para até chegar e descobrir que era o corante. Então foi um processo assim meio longo. A dificuldade no diagnóstico da alergia a corantes é comum porque não existem exames específicos para detectar a origem das manifestações. Os corantes vermelhos e amarelos são os que mais causam reações alérgicas em determinados pacientes. Quando a gente tem um rótulo, vem escrito ingredientes, 2 pontos. Aqueles primeiros ingredientes são os que estão em maior quantidade no produto. Então, você tem que ler principalmente os 3 ou 4 primeiros. Se tiver a citação de algum nome de corante ou algum aditivo alimentar, essa pessoa não deve comprar o produto. Milene é nutricionista e comenta que é cada vez mais comum pessoas apresentarem algum tipo de manifestação alérgica causada por alimentos. Isso porque a indústria tem utilizado cada vez mais aditivos que contribuem para esse quadro. Cada vez mais a gente sabe que os adultos estão consumindo alimentos industrializados que têm corantes e também acontece isso com a criança, ou seja, a mãe compra o alimento para casa e automaticamente a criança também consome. Principalmente tem essa relação com a cor do produto. Então, alimentos com uma coloração maior, um vermelho, um roxo, alimentos que têm uma coloração mais ressaltada, esses alimentos têm uma quantidade de corante muito maior. Para evitar reações alérgicas a corantes, recomenda-se evitar produtos industrializados como este e preferir sempre o produto natural. O que a gente tem que tentar é voltar, principalmente com crianças que têm alergia, com idosos ou pessoas obesas que já têm hipertensão arterial, voltar a fazer alimentação em casa. Então, antigamente, a gente não tinha esse alto índice de doenças, né? Correlacionado aí a uma alimentação errada. Então, parar com todos os alimentos industrializados, fast foods, e voltar a uma alimentação alho, cebola, alimentos naturais, sempre para fazer em casa. Tássia segue à risca as recomendações médicas para evitar novos episódios de alergia. Dá trabalho, mas vale a pena. Hoje eu tenho que tomar cuidado, ler as embalagens das coisas que eu compro, assim, evitar coisas que são industrializadas que as pessoas sabem que já são coloridas, tipo gelatina, massa pronta de pudim, essas coisas. Tentar comprar uma alimentação mais natural, comprar as coisas e fazer eu mesma. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre esse e outros distúrbios relacionados à alimentação. Vamos receber a nutricionista Vânia Lamônica. Tem perguntas? Mande para cá pela internet ou telefone. Voltamos já já. A gente volta a falar sobre alergias alimentares. Vamos conversar com a nutricionista Vânia Lamônica. Vânia, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Vânia, nós vimos o caso da Tássia agora há pouco na reportagem, que tem alergia de corantes. Ela não tem jeito, tem que substituir todo o alimento industrializado que tem corante na rotina alimentar dela? Sim, ela deve substituir todos os alimentos, prestar muita atenção no rótulo e tomar muito cuidado com o que vai comer fora de casa também. Em restaurantes também, comida por quilo. Sim, e às vezes uma simples pipoca no cinema pode ter algum tipo de aditivo que levaria a desenvolver alguns sintomas, né? Como os realçadores de sabores, porque não só a corantes pode vir as reações alérgicas, mas sim a qualquer outro tipo de aditivo que sensibilize o sistema imunológico dela. E os alimentos, até a gente falou um pouco disso na reportagem, eles vêm com cada vez mais aditivos, não é? Sim. Porque, primeiro, por conta da oferta de alimentos e da indústria mesmo, do marketing, querendo cada vez mais propiciar uma maior quantidade de venda do alimento, né? E os alimentos que são fracos em sabores têm menos saídas. O exemplo são frutas, né? As frutas parece que não caem muito no paladar, principalmente dos adolescentes e crianças. Então, quanto mais sabor, mais estímulo tiver, mais é agradável ao paladar. E esse sabor, esse estímulo vem pelos aditivos, Sim. não é? E no caso de pessoas que têm alergia a esse tipo de componente, a alternativa é sempre buscar a versão natural daquele alimento. Sim, quanto mais natural ou próximo do natural, melhor. Os alimentos que são parecidos com o natural, ou então que têm cor muito intensificada, quer dizer, eles são até próximos do natural, um iogurte, mas que ele tem uma cor muito sobressalente, provavelmente ali deve ter algum tipo de realçador.
Então, a gente tem sempre que ficar de olho se o alimento é mais próximo do natural ou é natural mesmo. Né? Uma gelatina, por exemplo, tem uma versão sem aditivo? Não, dificilmente. Porque a gelatina ela é um composto de pectina e colágeno, que teoricamente não tem cor nenhuma, ela é transparente, ou às vezes opaca, dependendo do tipo de composição que é feita. Então, para ter a cor, a transparência, o sabor, o adoçante, né, a docilidade, tem que ter aditivos. Então tem alimentos que têm que ser excluídos mesmo da dieta. E no caso da pessoa que tem algum tipo de alergia alimentar, ela só vai descobrir depois que ela é exposta a esse alimento ou a esse componente, ou exames podem antecipar esse diagnóstico? Não, dificilmente antecipar, não existe nada na literatura que suporte essa ideia. Geralmente a pessoa começa a perceber pela apresentação de sintomas, né? Que pode ser desde uma coceira, alguns tipos de edema, outros até mesmo prurido na boca, né? A pessoa começa a perceber lábio inchado, edema, a língua grossa e tal. E ela observa, se ela já tiver na família pessoas alérgicas, ela é um candidato a ter problemas alérgicos com relação aos alimentos. Também vale ressaltar que quando uma pessoa tem alguma alergia a corante, ela pode não só ter alergia ao corante do alimento, mas a corante de cosméticos também, né? Sabonetes, shampoos, pinturas, né, faciais. Maquiagem também. Então, ela não é só ao alimento, é qualquer tipo de aditivo que desenvolva ou faça aparecer os sintomas relacionados ao sistema imunológico dela. O tratamento é o tratamento para a crise, o momento da reação, e em longo prazo é não ser exposta àquele componente? Sim, a principal é como a moça da reportagem falou, que é a da exclusão, né? Então, você exclui aquele possível alergênico. Então, ou se for o corante, ou se for o aditivo que ela desconfie que ela deve ficar por volta de alguns meses, de 6 a 12, segundo a literatura. Após esse período, é importante que ela faça o teste oral, quer dizer, reiniciar o uso para verificar se os sintomas permanecem. Se ela for alérgica mesmo, em algumas horas vai aparecer o sintoma. Então, aí neste caso, uma vez colocado dessa forma, quer dizer, ela ficou isenta da exposição e ao primeiro sinal ela já apresentou novas reações, aí realmente está confirmado que ela é alérgica. A gente tem um dado aqui, uma estimativa de que de 6 a 8% das crianças com menos de 3 anos de idade, elas apresentam algum quadro de reação alérgica alimentar. Quer dizer, já entre os adultos é de 2 a 3%, quer dizer, é bem menor. Então é muito frequente casos de alergia a alimentos em crianças pequenas. E quais seriam os alimentos que mais comumente causam essas alergias? Os principais na alimentação infantil são a proteína do leite, a proteína do ovo, também são alimentos como frutos do mar, trigo, peixes. Então, esses são os principais alergênicos para a criança. Mas tem um dado muito interessante mostrando que as crianças que são amamentadas exclusivamente até o 6º mês de vida, o índice de desenvolvimento de alergia é muito menor do que aquelas crianças que que o alimento já são iniciadas a uma alimentação, expostas ao leite de vaca precocemente ou a alimentos que contenham esses tipos de alergênicos, como por exemplo, vai fazer uma papinha, utiliza trigo ou a clara do ovo, ou algum tipo de alimento que pode vir a desenvolver. Quer dizer, mais um motivo, né, para o aleitamento materno. Sim, é mais um deles. Vânia, e existem modismos, né, na alimentação, e 2 que vem durando já há bastante tempo é a redução do consumo de lactose e de glúten. Isso. Eu queria saber se esses alimentos está comprovado que eles fazem mesmo mal, ou eles fazem mal a essas pessoas que têm alergia a esses componentes? Vamos lá.
tanto a lactose quanto ao glúten, eles não são alimentos alergênicos, né? Eles desenvolvem um processo que é intolerância. As pessoas têm intolerância ao glúten ou intolerância à lactose, e que não é alergia. Porque quando a gente pensa em alergia, ela está relacionada ao sistema imunológico da pessoa. E enquanto nós temos o glúten ou a lactose, está relacionada a outros sistemas orgânicos que não envolvem o nosso sistema imunológico. Existem casos, sim, de pessoas que são intolerantes ao glúten e à lactose. Geralmente, elas descobrem muito cedo, né? Ou na infância, ou depois de algum tempo mais ainda na fase adolescente ou já no adulto jovem. Dificilmente a gente vê uma pessoa intolerante com mais idade. Existe a intolerância ao glúten, que nós chamamos a doença celíaca. Essa realmente é uma doença grave, essa pessoa ela tem que fazer uma dieta de exclusão total, tem que ficar prestando muita atenção. Quer dizer, não pode ser exposta ao glúten de forma alguma. Na maioria das vezes que nós estamos vendo agora, que é esse modismo quanto ao glúten, é mais mercadológico mesmo, né? Não existe nenhuma evidência científica que valide essa ideia, né? Existem algumas evidências de que o glúten poderia promover alguma inflamação nas células e com isso levaria a um edema, mas nunca foi conseguido provar isso. E eu até vejo isso com bastante preocupação, porque o glúten ele é uma proteína até que de uma qualidade razoável e importante na nossa alimentação, né? Porque se você isentar todos os alimentos ricos em glúten, nós vamos começar a diminuir, cada vez mais ficar com uma alimentação muito restrita. E pela ciência da nutrição, nós devemos aumentar o nosso leque alimentar e não restringir. Né? Tá certo, Vânia. Muito obrigada por suas explicações. Eu é que agradeço a participação. E antes de encerrarmos, uma dica cultural. Estreia hoje o Alma de Artista, projeto que reúne bauruenses ligados à arte. O objetivo do grupo é encontrar alternativas de espaços onde possam apresentar trabalhos autorais. A estreia será na sede da ASENAG, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru. O evento começa às 8 da noite e para esta primeira apresentação foram escalados 3 músicos, Bitenca, Júlio Furtado e Denise Amaral. A entrada para o show, chamado de MPB Música de Respeito, custa R$ 25,00. Associados da ASENAG pagam 20. A associação fica na rua Fuas de Mato Sabino, número 115, no Jardim América. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!